questão 1 da distância entre pontos, né? Entre dois pontos e perímetro, a questão 1 pede para a gente calcular o perímetro do triângulo ABC. Para calcular o perímetro, nós precisamos primeiro calcular as distâncias AB, BC e AC. Tá? Então, nós temos o ponto A aí de abscissa 1 e ordenada 3. Temos o ponto B de abscissa 7 e ordenada 1. Conferindo ali, ponto A 1 e 3, B 7 e 1. Ok. Então, para calcular a distância entre A e B, raiz quadrada de xb menos xa. Então, vai ficar 7 menos 1 elevado ao quadrado, mais yb menos ya. 1 menos 3 ao quadrado. E raiz quadrada de tudo isso. Distância AB igual raiz quadrada de... Só um minutinho. Continuando. 7 menos 1, 6 ao quadrado, mais 1 menos 3, menos 2. Então, ficou menos 2 ao quadrado. Distância AB igual 6 ao quadrado, 36, menos 2 ao quadrado, mais 4. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 40. Não tem raiz exata, não é um quadrado perfeito, mas dá pra gente fatorar, ó. 40 por 2 dá 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5 e 5 por 5, 1. Dentro do radical ficará 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Posso até colocar já 2 vezes 5, 10. O 2 ao quadrado sai lá de dentro, ó. E o 10 fica lá dentro, né, da raiz. Então, nós temos a distância AB igual a 2 raiz quadrada de 10. Essa é a primeira distância, a distância AB. Nós temos que calcular ainda a distância BC e a distância AC. Então, vamos trocar aqui, BC. Distância entre o ponto B e o ponto C. Coordenadas do ponto B. Conferindo aqui, 7 e 1. A gente já tinha ali, né? E do ponto C, 3 e 5. 3, 5. Distância BC, então, vai ficar, ó. C menos B, XC menos XB ao quadrado, YC menos YB ao quadrado. Então, é isso que a gente faz, ó. 3 menos 7, mais 5 menos 1 ao quadrado. Distância BC igual. 3 menos 7, nós vamos ter aqui menos 4. Subtrai, porque um é positivo, o outro é negativo, fica o sinal do maior, menos 4 ao quadrado. 5 menos 1, 4 ao quadrado. Distância BC igual 4 ao quadrado, 16, mais 4 ao quadrado, 16. Desculpe, menos 4 ao quadrado, 16 positivo também, porque fica menos 4 vezes menos 4. Raiz quadrada de 32. Tem raiz exata, 32? Não é um quadrado perfeito. O que a gente faz? Fatora também. Vamos ver se dá para tirar alguém aqui de dentro. 32 dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Já poderíamos até... Não, mas ainda dá mais. Dá 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ok. Aqui dentro vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. 2 ao quadrado é 4 e raiz de 4 é 2. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Então, esses 2 aqui saem lá de dentro. E esse 2 não tem raiz exata, fica lá dentro. Então, nós temos, ó, distância BC... 2 vezes 2 saiu para fora, que dá 4, e o 2 ficou lá dentro.
4 raiz quadrada de 2 é a distância BC. Então, a distância AB deu quanto? Vamos só relembrar. 2 raiz de 10. Foi isso? E agora deu 4 raiz de 2. ABC. 4 raiz de 2. Vamos para a distância AC. C já está lá, vou trocar aqui, coordenadas de A. Só um minutinho que eu tenho que pegar aqui no computador. Coordenadas de A, 1 e 3. Então, nós temos que a distância AC igual raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado mais 5 menos 3 ao quadrado. A fórmula eu não estou colocando aqui porque vocês já têm aí na atividade de vocês. Distância AC, 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4. 5 menos 3, 2, 2 ao quadrado, 4. Ganhamos um tempão aqui. Raiz quadrada de 8. Preciso fatorar o 8? Acho que sim. Ele não tem raiz quadrada exata. 8 dividido por 2 é 4. 4 por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Dentro do radical ficará 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Fica 2 lá dentro. Ah, mas você ensinou isso antes, resumidinho, para facilitar pra gente. Lembra que eu já tinha até falado que quando a gente achar a raiz, para? Olha que interessante, ó. 8 dividido por 2, 4. 4 a gente tem raiz, não tem? Então, tira a raiz de 4, é 2, fica o 2 lá dentro. Ou seja, talvez eu esteja explicando um pouquinho rápido. Ó, nós fatoramos o 8 em 2 e 4. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 4. 2 vezes 4, sempre produto. 2 vezes 4 é o mesmo que 8. O 4 tem raiz, qual que é a raiz dele? 2. E o 2 fica lá dentro. O 2 não tem raiz exata. 2 raiz quadrada de 2. Agora eu pergunto para vocês, qual que é esse perímetro? 2 raiz de 10 mais 4 raiz de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Não foi isso? Perímetro será, olha só, raiz de 10 eu não posso somar com raiz de 2 e raiz quadrada de 2. Então, esse eu vou deixar quietinho. Esses são 4 raízes quadradas de 2 mais 2 raízes quadradas de 2. Esse nós podemos somar, porque são raízes de 2 e de 2. Eu somo 4 raízes mais 2 raízes. Dá 6 raízes quadradas de 2. O 2 eu conservo, eu vou somar aqui, ó. 4 raízes, 2 raízes, 6 raízes. Raiz de quem? Raiz de 2. Posso somar com raiz de 10? Não pode somar. Fica desse jeito o perímetro.